Opa! Salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Olha, nós vamos chegando nesse vídeo para falar de Grêmio e, olha, realmente não dá mais. Não dá mais, tem muita coisa a se repensar. É um sinal de alerta, um momento muito preocupante e eu quero falar contigo sobre isso aqui nesse conteúdo, lembrando que ele tem o apoio da KTO. Então chega lá, te cadastra, usa o cupom Daniel, 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito, para brincar ainda mais com responsabilidade, se divertir para maiores de 18 anos. Aproveita, te inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho. O Grêmio tem muita coisa realmente a se repensar, né? E claro que a gente já está até, eu confesso que eu estou avançando um pouco, né? Indo já para a próxima temporada, porque essas situações elas estão muito evidentes agora. Tem jogadores que realmente não têm capacidade de jogar no Grêmio. Essa é que é a verdade. Algumas contratações que foram equivocadas. E aí eu quero citar alguns jogadores, como o Natan Pescador, que até jogou fora de posição. Não dá para ter aí uma questão de cobrança maior em termos de marcação, porque ele não é jogador para marcar. Iturbe, Bessosi, e aí o Grêmio tem um problema gravíssimo, tá? As alternativas que o Renato tem no ataque. E a gente pode elencar aqui Gustavinho, o próprio Iturbe, Bessosi, Ferreira, JP Galvão. Alguns, né, mal chegaram ao Grêmio, mas o Iturbe, por exemplo. O Iturbe é um jogador que eu confesso não tenho entendido essa contratação, porque é um atleta que vem jogando muito pouco, né, em termos de desempenho e inclusive de participação nos jogos. Eu não sei se o Renato quis dar um recado para a direção do Grêmio ao optar por uma escalação com o Iturbe de um lado, Bessosi do outro, né? Ele teve o Cristaldo mais centralizado, e o Cristaldo em determinados momentos da partida foi um jogador importante, eu vi muita gente criticando o Cristaldo, enfim, mas tem jogadores que não têm mais condição. O Ferreira é outro, né? O Ferreira criou uma situação para ele que é ruim e a reação do torcedor acabou deixando claro isso. E o Grêmio pensa bem em negociar esse jogador. Não é de agora a variação de não ficar com o Ferreira, não é recente isso. Eu já tinha externado em outras oportunidades aqui e falei, inclusive, fiz um vídeo sobre o Clássico Grenal, o quanto ele era decisivo para o Ferreira. E ali realmente foi a gota d'água. Né? E esse jogador acabou entrando muito mal, diga-se de passagem, na partida contra o Atlético Paranaense. É bem verdade que o Grêmio melhorou um pouco no segundo tempo, mas há problemas que são relacionados à falta de qualidade, mas há problemas relacionados ao Renato. E o Renato, a gente sabe, ele não assume os seus erros, mas ele os comete. E é inadmissível que o Grêmio não tenha capacidade de marcar os seus adversários. E isso não ficou escancarado só no jogo contra o Atlético Paranaense. O Grêmio jogou assim no Clássico Grenal. O Grêmio foi assim contra o Fortaleza fora, em que os adversários deitaram e rolaram no meio-campo do Grêmio. E ontem eu cheguei a citar inúmeras vezes, narrei o jogo pela Rádio Bandeirantes, o quanto era preocupante ver o Atlético Paranaense conduzindo bola na intermediária até a área do Grêmio sem que houvesse o combate. E isso realmente é inadmissível. E por mais que falte qualidade, jogadores que não tenham esta característica, eu também levo em consideração isso, não esconde um erro do técnico Renato. Como também foi um erro, ao meu ver, a utilização do Fábio em detrimento do João Pedro. Gente, o João Pedro foi um jogador que se salvou, um dos poucos, né, jogadores que acabaram se destacando no Clássico Grenal diante de um futebol paupérrimo do Grêmio. E esse deveria ser um intocável, pelo menos para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Pois o João Pedro ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. E quando entrou, jogou bem. Ele é uma alternativa importante. Então, ao mesmo tempo em que o Renato escancara para a direção do Grêmio, que é muito pouco o que ele tem em relação a jogadores de ataque, e essa é a verdade, o Grêmio sonhou com o Michael e acordou com esses jogadores que eu elenquei aqui, o Renato tem a sua responsabilidade. Ele não admite, em nenhum momento, a sua entrevista coletiva, isso ficou muito claro. Mas o Grêmio tem muita coisa a se pensar para 2024, mesmo jogando 2023, porque o Grêmio conseguiu colocar em risco a sua classificação à Libertadores da América. Eu até acho que o Grêmio vai se classificar, tá, gente?
mas o Grêmio colocou em risco. Isso é fato. Isso é fato. E é difícil ver o quanto o Grêmio vai evoluir. Porque foram 2 jogos, os últimos, o Clássico Grenal e a partida contra o Atlético Paranaense, sem citar outros jogos, em que o Grêmio foi amassado pelos adversários. Foi constrangedor. E só não foi pior porque o Atlético, ao mesmo tempo que trabalhou a bola, se movimentou, o Atlético finalizou pouco. Porque se a gente fizesse uma inversão, colocasse Luizito Soares no time do Atlético Paranaense, o Furacão ia deitar e rolar. O próprio Luizito Soares, que está sofrendo demais com uma parceria de baixa qualidade. Ontem teve um lance que foi sintomático. Ele veio trabalhar a bola com o Reinaldo no campo de defesa do Grêmio, na lateral esquerda. E, convenhamos, né? É um oceano, né? Ele é, evidentemente, um jogador diferente, mas ele precisa, no mínimo, de uma parceria melhor. E isso, claro, acaba também prejudicando o Luizito Soares, que até é verdade, teve uma chance de fazer o gol que ali mudaria todo o cenário da partida. Porque se o Grêmio faz o 2-0, deixaria o Atlético numa situação mais complicada. Só que minutos depois, o Atlético acabou empatando o jogo. E o fato do Atlético ter empatado era uma crônica de uma morte anunciada, porque se via realmente que o time chegaria ao seu gol. Então tem muita coisa a se pensar. E eu não vou entrar na história de que é só levar em consideração a baixa qualidade de alguns jogadores que compõem o grupo do Grêmio. O Renato também tem que ser reavaliado. Não existe só o Renato como técnico do Grêmio. Eu não estou querendo dizer aqui que ele tem que sair, mas o Grêmio tem que reavaliar a situação do Renato para a próxima temporada. Porque senão fica muito confortável, depois do que aconteceu, o Renato ir para uma entrevista e dizer: é o que eu tenho. Isso é uma claríssima transferência de responsabilidade. Como se dissesse: como é que eu vou fazer mais com esse grupo? E me desculpe, Renato, mesmo que não sejam bons jogadores, o Grêmio tem capacidade para jogar mais. O Grêmio não pode ter a postura amadora que ele teve na partida contra o Internacional no Clássico Grenal, em que ele foi amassado pelo Inter, nem no jogo contra o Atlético Paranaense, que só não fez mais pelo motivo que eu expliquei aqui. Preocupante a situação do Grêmio e muita coisa a se reavaliar. Quero saber a tua opinião, deixa um comentário aqui embaixo. Te inscreve, dá o like, ativa as notificações e fui!